Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus e eu quero ler no livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículos 1 e 2. Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Que bom sabermos que existe um trono no céu, e nesse trono existe alguém assentado. A ideia de um trono é que, se existe um trono, existe um rei. E se há um rei, há um governante. As coisas não estão ao léu. E nesses dias difíceis que estamos vivendo, de medo, de insegurança, de incerteza, nós precisamos crer ainda mais nisso. Que há um rei assentado no trono, governando, controlando, comandando todas as coisas. Porque a outra hipótese é o caos. Imaginem vocês estarem viajando em um ônibus e de repente descobrirem que o motorista sumiu. O ônibus está ao léu. A situação é de desespero total. Imagina vocês estarem viajando em um avião e de repente descobrirem que o piloto sumiu. É muito ruim perceber que não tem ninguém no controle. Pouco tempo nós assistimos aí pela TV um instrutor de parapente saltou com um cliente e eles pegaram um nevoeiro e de repente tudo sumiu. E estava tudo sendo filmado e o cliente disse: e agora, o que a gente faz? E o instrutor disse: você sabe rezar? Vamos rezar. E começaram a Ave Maria cheia de graça. Deve ter sido um pavor para aquele cliente, né? Porque você não espera isso. Você espera que a pessoa que está no controle traga solução para o problema. A gente precisa da ideia de que há alguém no controle. O mundo resolveu viver um estilo de vida que tira Deus do trono. As pessoas não querem mais ser comandadas por ninguém. Cada um quer viver do seu próprio jeito, ao seu próprio modo, sem prestar conta a ninguém, sem dar satisfação para ninguém. Essa ideia, inclusive, está entranhada nas famílias, né, onde marido e mulher não querem mais dar satisfação para ninguém, filhos não querem dar satisfação para os pais, na sala de aula os alunos não querem prestar conta aos professores, no ambiente de trabalho os empregados também não querem prestar satisfação aos seus chefes. O mundo ele está cada vez mais sem governo, sem comando, sem controle. E o resultado disso é um caos total. Quando nós vemos na Bíblia, no livro dos Juízes, o último versículo do livro dos Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei sobre a terra, cada um fazia o que parecia mais certo. Olha, foi a pior fase do povo de Israel, do povo de Deus. Porque onde todo mundo manda, ninguém manda. Então, a ideia de haver um trono é muito importante para nós. Nos traz a ideia de que as coisas estão sob controle. As coisas estão sob controle mesmo quando parecem fora de controle, porque há um trono no céu e no trono há alguém assentado. A segunda informação, que também é muito boa, é que esse trono está no céu, ou seja, esse trono ele está num plano mais elevado do que o nosso. Graças a Deus por isso, porque os tronos da terra, né, estão batendo cabeça. As autoridades da terra não se entendem. É informação, é desencontro de informação, são interesses políticos, econômicos, religiosos. Ainda bem que esse trono está no céu, porque no céu é outro nível, não é? Quando nós olhamos as coisas de cima, as coisas são muito mais claras. Quem já teve a oportunidade de voar, né, e olhar do alto, né, as coisas ficam tão pequenas. E até nossos problemas ficam pequenos. Nós contemplamos a imensidão do céu e não tem como não glorificarmos ao Criador.
Eu imagino aqueles que têm a oportunidade de viajar ao espaço e ver a Terra ainda de mais longe. O trono está no céu, o trono está num lugar elevado, num lugar altíssimo. Nós, às vezes, perdemos a fé, perdemos a esperança, perdemos a direção porque nos concentramos apenas nas coisas aqui da terra. A situação de cima é muito mais clara. É por isso que a Bíblia nos conclama o tempo todo a olhar para cima. Jesus ensinou, né? Não acumuleis para vós tesouro na terra. Aqui a traça corrói, o ferrugem destrói, os ladrões roubam. Acumulai para vós tesouro no céu, porque lá é eterno. Paulo também escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: se vocês já foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Nesse momento em que a terra está em alvoroço, onde as pessoas estão batendo cabeça e os tronos da terra não se entendem, a gente precisa voltar nossos olhos para o céu. Pensar em Deus, pensar nas coisas de Deus. Há um trono no céu posto, e nesse trono tem alguém assentado. E lá de cima as coisas são vistas de outro modo. Quando nós olhamos aqui com nossos olhos terrenos, nós vemos apenas aquilo que a batalha nos mostra de perto. E muitos de nós, eu acredito que alguns de vocês que estão me ouvindo, devem estar pensando: eu vou perder essa guerra. Mas eu quero convidar você a olhar com os olhos da fé para esse trono que está no céu e ver as coisas de lá. E imaginar que talvez Deus possa estar trabalhando nesse contexto para fazer coisas boas em nós e por nós. Alguém já disse que aquilo que Deus está construindo em nós é muito maior do que aquilo que está acontecendo conosco no momento. Então nós precisamos entender isso. Vamos desviar nossos olhos agora um pouco da terra e vamos olhar para o céu, porque lá tem um trono e no trono tem alguém sentado. E em terceiro lugar, o que é muito bom a gente pensar é que há uma pessoa assentada nesse trono. Tem um trono, esse trono está no céu, e nesse trono há alguém assentado. É um ser pessoal. Deus não é uma energia impessoal que ocupa todos os espaços do universo. A Bíblia diz que Deus é espírito, sim. Lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, a gente vai ler: Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só que Deus também é uma pessoa. Deus é um ser pessoal. A Bíblia diz que Deus sabe quem Ele é. Por exemplo, quando Ele comissionou Moisés a ir ao Egito libertar o povo, Moisés disse a Deus: mas quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu respondo? E Deus disse: diga que Yahvé te mandou. Ou seja, eu sou o que sou. Diga que eu sou te mandou. Então, Deus sabe quem Ele é. Isso é uma característica de pessoa. Deus sabe quem o outro é. A Bíblia diz que Deus se relaciona consigo mesmo, né? A Santíssima Trindade. Isso é um pilar do cristianismo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E desde o começo do mundo a gente vê lá o termo Elohim, que é um termo plural. Em Gênesis capítulo 1, Deus, por meio de um conselho solene da Trindade, cria o ser humano e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, quando Deus resolve interferir naquela rebelião do homem, ele diz: desçamos e confundamos a linguagem deles. Lá em Isaías capítulo 6 também, quando Isaías tem a visão de Deus glorificado, no final Deus diz: quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envie-me a mim. Então Deus se relaciona eternamente consigo mesmo nas três pessoas da Trindade. Nós vemos Deus se relacionando com os anjos. Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos anjos a nosso respeito.
vemos Deus se relacionando com o ser humano. Então nós vemos a Bíblia mostrando um Deus pessoal. Deus tem características e propriedades de pessoa. A Bíblia diz que Deus ri. No Salmo capítulo 2, versículo 4, diz que quando alguém se levanta contra Deus, ele ri, ele zomba, né? Porque chega a ser uma brincadeira, um ser do tamanho nosso se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus se entristece. Em Efésios 4,30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito. A Bíblia diz várias vezes que Deus se ira, né? Porque irar-se não é pecado. Pecado é você dar lugar ao inimigo por causa da ira. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 diz: irai-vos e não pequeis. A Bíblia diz que Deus fala. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos fala pelo Filho. A Bíblia diz que Deus ama, né? João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João capítulo 15, versículo 15, está escrito: já não vos chamo servos, tenho-vos chamado amigos. Então Deus quer ter um relacionamento conosco de amigos. Porque ele diz, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas o amigo não, o amigo revela os seus segredos. E é exatamente assim que Deus quer tratar conosco. Mas não fica só nisso. Lá em João capítulo 1, versículo 12, está escrito que a tantos quantos receberem a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Deus não quer ficar só no relacionamento amigo, Ele quer também ser nosso Pai. Ele quer ter um relacionamento pai e filho. Então perceba, Senhor e servo já está muito bom, já é uma grande promoção para nós. Depois Ele quer nos chamar amigos, o que também é muito bom. E agora Ele quer ser nosso Pai e nos tratar como filhos. Então o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Então nós precisamos entender que aquele que está sentado no trono é uma pessoa. É por isso que nós fazemos oração a Deus. Oração não são palavras jogadas ao vento. Não são palavras jogadas no vácuo, para o universo, para retornar para nós em forma de energia positiva ou alguma coisa assim. Oração é exatamente uma conversa com o Pai. Nós falamos e Deus nos escuta. Ele fala e nós o ouvimos. Nós conversamos com uma pessoa. No Salmo 142 diz que nós comparecemos diante de Deus e apresentamos nossas tribulações, nossas queixas. Nós levamos nossos agradecimentos, levamos nossas confissões, levamos nossos medos, nossos sentimentos. Nós intercedemos por outras pessoas. Então, a oração é uma conversa de uma pessoa com outra pessoa. E isso é maravilhoso. Há um trono posto. E esse trono está no céu. E nesse trono tem uma pessoa assentada. E a Bíblia diz que essa pessoa é o Todo-Poderoso. Se continuarmos lendo aí no capítulo 4 de Apocalipse, esse capítulo termina no verso 11 dizendo assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse que está sentado no trono é o Deus vivo e verdadeiro. É o Criador do céu e da terra. É aquele que governa o universo. É aquele que diz que até os fios da nossa cabeça estão contados. Mas, irmãos, se vocês perceberem, João, que escreveu esse livro, ele começa dizendo no verso 2 que ele só conseguiu ver isso tudo porque ele se achava em espírito. João disse, eu achei-me em espírito, aí eu vi. Eu vi o trono no céu e no trono alguém sentado. A Bíblia contrasta o tempo todo a vida na carne
com a vida no Espírito. Para vocês verem isso com bastante clareza, é só ler em Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 9. Lá diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que nós precisamos viver no Espírito. O que a carne consegue ver? A carne consegue ver as coisas da terra. A carne são os instintos, é a nossa natureza humana que está terrivelmente contaminada pelo pecado. Nossas inclinações são ruins. Nós só vamos conseguir contemplar o governo de Deus no universo, o controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre nossas vidas, se nós nos acharmos em espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, Paulo fala sobre o fruto do espírito e as obras da carne. Uma vez diz que um índio se converteu e um missionário conversando com ele sobre esse texto de Gálatas, carne e espírito, o índio disse: eu sinto como se tivessem dois lobos brigando dentro de mim. E o missionário disse: e qual dos lobos que ganha a briga? Ele disse: aquele que eu dou mais comida. E é exatamente assim. Paulo diz lá que a carne milita contra o espírito, porque são opostos. Militar é brigar. Quem é que vai vencer essa briga? Aquele que o alimentar mais, aquele que estiver mais forte. Quais são os alimentos da carne? Prazeres carnais. As coisas do mundo, prazeres fáceis e irresponsáveis. Agora, e o que alimenta o espírito? A Bíblia, a oração, a comunhão, conversas saudáveis, ler bons livros. Qual o investimento que nós estamos fazendo na nossa vida espiritual? Porque a única maneira de contemplarmos o governo de Deus na história é vivendo no Espírito. Porque só assim a gente vai poder contemplar as grandezas de Deus. Eu quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está ao alcance da minha voz.